Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 26. Aula sobre... Bom, vamos completar o que nós começamos na aula passada. Vamos ver Shetley-Weingast sobre escolha social. Vamos ver New Comparative Economics. Temos uma apresentação Fábio Springer e Luiz Felipe Araújo, debatedores Débora Costa e João Isídio. E, se der tempo, ainda estamos um pouquinho em assimetria de informação na parte de modelos principal agente. Eu sei que isso é, mais uma vez, uma vitória de... Como é que dizem? Vitória da esperança sobre a experiência. Isso já aconteceu tantas vezes comigo e achar que vai dar tempo e não dá tempo. Mas esse é o plano. E deixa eu ir primeiro, vamos fazer aquele sorteio que eu falei. Eu achei um jeito que eu acho que é rápido de fazer. Deixa eu botar aqui. Então, só lembrando o que é o sorteio. As pessoas que entraram no bolão do Nobel, a maioria das pessoas foram acanhadas, não quiseram arriscar e errar. Então, deixa eu só admitir todo mundo aqui. Então, essas 6 pessoas aqui estão concorrendo ao livro. O negócio não deixa aparecer. Pronto. Ao livro aqui do Institutional and Organizational Analysis, 2018. E o jeito que eu vou fazer é o seguinte: o livro vai para 3 pessoas. Então, cada um já tem um número aqui. João Pedro Lang é 2, Luiz Guilherme Haas 3 e assim por diante. Temos de 2 a 7. Então, temos 3 pessoas. Eu vou botar esse gerador de números aleatórios aqui. Eu vou apertar esse botão Generate Number. Aí, eu vou ler da esquerda para a direita os dígitos. Então, se esse fosse o número que está valendo, lembra, os números são de 2 a 7. O indivíduo 6 ia ganhar, o indivíduo 5 ia ganhar e o indivíduo 7 ia ganhar. Tá? Então, se cair 8, 9 ou 0, a gente simplesmente pula ou vai para o próximo dígito. Se não contemplar 3 pessoas, aí eu aperto de novo o Generate Number e a gente vai. Alguém vê alguma coisa errada desse jeito de fazer? Tá ótimo. Então a lisura está garantida. Então, eu vou, só para lembrar quem que é aqui, está sendo gravado tudo aqui. Então, é de 2 a 7. Eu vou apertar e eu vou ler os dígitos da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, vou até tapar o olho para eu não poder... Apertei e... Então, o número 6, 3 e 2. 6 é Ionete, 3 Luiz Guilherme e 2 João Pedro Lang. Esses 3 ganharam e aos outros 3, obrigado pela participação. Obrigada, professor. Depois a gente combina como é que a gente entrega o livro e faz essas coisas. Vou admitir aqui. Então tá, aí temos essa aula e a próxima aula, né? A gente acaba as aulas, aí depois da próxima aula, terça-feira, a prova, a gente combina como é que eu mando para vocês, e vocês têm uma semana, alguma coisa assim, para completar. Admitir. E o tema na próxima aula vai ser pobreza. Tem uma apresentação do paper da Banerjee e do Flow. Então, esse vai cobrir a parte de pobreza. E aí tem o último tema, que é liderança, né? Será que o problema de não voltar à eficiência, não chegar à eficiência, que é liderança, que é um tema meio ultra batido em outras disciplinas, tipo administração, mas que foi ignorado por muito tempo em economia. E aí liderança tem uma outra... Então, tem 2 apresentações na próxima aula. E com isso daí a gente acaba. Então, deixa eu...
em frente para economizar tempo aqui. Então, deixa eu... Aqui a parte de escolha social, isso era para ter sido na aula passada, e a ideia aqui é, assim, no tema da disciplina, será que a razão pela qual a economia não vai automaticamente de volta ou não atinge eficiência, será que tem alguma coisa nas escolhas coletivas? Será que esse é o problema? Porque se você pensar assim, qual que é a maior força de economia? O que a economia tem de muito bom é um modelo de escolha individual. Microeconomia, o modelo mais básico, mais canônico de economia é microeconomia. Então, se você me dá, com pouquíssima informação, eu consigo analisar bem uma situação e fazer boas previsões. Então, você me dá a função utilidade de alguém, as preferências de alguém, e você me dá a restrição orçamentária dessa pessoa, e daí eu vejo as escolhas que existem perante aquela pessoa e eu consigo dizer com bastante... fazer uma análise boa, bastante boa do qual que é as escolhas, quais são as decisões que aquelas pessoas fariam. Claro que a gente viu ao longo dessa disciplina a importância de botar o contexto, qual é o contexto que a escolha está acontecendo, quais são as instituições, tem problemas de racionalidade, cultura afeta isso aqui, ergodicidade, faz outras coisas, mas mesmo assim é um benchmark muito poderoso. Aí eu gosto, quando eu falo escolha social, quando eu falo escolha social, isso é um ramo de economia, uma área de economia. Existe journal de social choice, tem public choice, que a gente viu na aula passada, que tem a ver com rent seeking, e social choice é meio que relacionado, mas é um pouco diferente, aliás, é bem diferente. Você está olhando escolhas e querendo... O enfoque é um enfoque bastante rigoroso, é ultra matemático, essa é uma literatura ultra matemática. Quem eu associo, o tipo de pessoa que tem, quando eu penso em social choice, é alguém que nem o professor Penhallosa, o Andrés Penhallosa, que ele é muito bom nesse tipo de coisa. Então, você é muito axiomático, você pega as escolhas, as pessoas, as preferências, aí você tem critérios diferentes, e social choice foi assim, né? O Kenneth Arrow participou, a gente vai ver o teorema dele. Então, qual que é a ideia? A ideia é dizer assim, poxa, nós economistas, nós somos tão bons em escolha individual, com pouquíssima informação a gente faz uma análise muito boa, a gente faz previsões, só que muitas escolhas na vida, na economia, na sociedade, não são individuais. Um número bastante grande. Leandro também, sim. O Leandro também tem esse perfil. Então, vamos fazer o que a gente fez, a gente economistas, né? Estou pensando lá na década de 50, 60, mais ou menos, falando isso. Vamos fazer o que a gente fez para a escolha individual? Vamos fazer a mesma coisa para a escolha social. Muitas escolhas na economia são sociais, escolhas coletivas. Quer ver, por exemplo, você vai... Congresso. O Congresso é um locus de escolha coletiva, várias pessoas escolhendo. A decisão não é feita por uma pessoa, várias pessoas. Comissões, comitês, reuniões de pais e mestres, reuniões de condomínio. Mesmo você vai sair com os amigos, vamos sair para jantar, aí você tem que decidir qual restaurante a gente vai, que tipo de comida a gente vai. É uma escolha coletiva que tem que ser feita. Então, um monte... E talvez as escolhas mais importantes numa sociedade são as escolhas sociais. Então, vamos fazer o que a gente fez para a escolha individual, para a escolha coletiva. E aí, quando eles começaram a fazer, emperrou. E viram, bom, qual que é um exemplo de escolha coletiva, de regra, uma regra para a escolha coletiva? Um exemplo é a regra de maioria simples. Nós somos 5 pessoas, cada um tem esses 3 restaurantes que a gente pode ir, tem restaurante japonês, mexicano e tem churrasco, então cada um vota e quem conseguir, o restaurante que conseguir a maioria simples vai. Essa é uma regra muito usada na história, no tempo, então ela deve ter alguma coisa sobre essa regra que, se ela é tão usada em
lugares diferentes, circunstâncias diferentes, deve ser uma regra boa. Mas quando você vai e olha, esse pessoal da literatura de social choice, não é uma regra tão boa. Ela tem várias características que não seriam tão... que a gente não gostaria que uma regra tivesse. Então, a ideia daí seria, vamos desenvolver, eu vou mostrar quais são essas características perversas ou indesejadas da regra de maioria simples e de várias outras regras. Quer ver? Outra regra que você pode ter é dizer o seguinte, olha, vamos fazer a escolha e, assim, que dia que vai ser a prova ou alguma coisa assim, ou que texto a gente vai ler, e a regra é o seguinte, eu sou professor, então eu escolho. Essa é uma regra de escolha. Eu sou professor, ou eu sou presidente, alguma coisa assim. A gente não gosta muito dessa regra de escolha porque ela é ditatorial, a gente chama. A gente gostaria que as regras tivessem algum consenso, alguma modicidade de consenso. Então, é isso. E o que a gente vai ver, o que vai sair disso é que o teorema de impossibilidade de erro vai chegar a dizer, não existe regra. Não existe nenhuma regra que atinge minimamente uns critérios mínimos, incrivelmente pouco exigentes, que a gente gostaria que uma regra tivesse, uma desiderata das características das regras, não existe. Então, isso é bastante interessante. Bom, vamos ver, eu já me adiantei um pouquinho, mas o teorema do eleitor mediano, muitos de vocês conhecem, esse é um jeito de você analisar escolha social. Você diz assim, se a escolha está numa dimensão só, por exemplo, direita, esquerda, ou mais ou menos, pró-pobre, pró-rico, agricultura versus indústria, é uma dimensão só, e você tiver um número de pessoas, cada um tem sua preferência, então usa-se muito modelos espaciais, você pode, o teorema de eleitor mediano diz que você pode prever, e cada um está votando, quem vai ganhar é o cara do meio. Tem dois para o lado esquerdo, dois para o lado direito, e o cara do meio sempre ele consegue arregimentar, se ele está votando com os dois do lado de cá, os dois do lado de cá falam para ele, você, mediano, vota com a gente, que a gente põe um pouquinho mais perto do seu ponto preferido. E a dinâmica disso é que o mediano sempre vai ganhar. Então, isso é muito poderoso, isso é muito usado, mas tem uma restrição muito grande que exige exige que seja uma dimensão só de política, e a gente vai ver que exige que as preferências sejam de pico único. A gente vai ver o que quer dizer isso. Então, o grande problema, e aqui que focou muito dessa literatura lá no começo, focou nessa ideia de ciclos, de que se você está usando regra de maioria simples, ou uma regra de maioria qualquer, e ela está gerando uma escolha, aquela escolha provavelmente não é uma boa previsão, porque aquela escolha para a gente não vai perdurar, não é estável. Existe grande probabilidade de, assim que fizerem a escolha, uma outra pessoa vai vir e sugerir uma outra proposta, e essa proposta vai ganhar daquela que ganhou, e depois outra ganha, e você fica tendo esses ciclos. Isso é muito ruim, a gente não quer que seja assim, a gente quer que as decisões sejam tomadas e a gente vai para frente, e a decisão está tomada, e não que fique revisitando aquilo ali e sendo imprevisível. Eu vou mostrar isso de um jeito que eu acho que é bastante fácil de ver. Bom, o primeiro jeito de fácil de ver isso é que é com o jogo que eles chamam nessa literatura de divide the dollar. Vamos dividir o dólar, dividir os R$100. Pega R$100 e tem três pessoas, tem o V1, V2 e o V3, o votante 1, votante 2, V3, três pessoas, e aí você fala para elas, e aqui que está o contexto em que isso aqui está sendo feito. Não tem contexto. São três pessoas, R$100, e decidem entre si. Então, eles estão decidindo, só que usando a regra de maioria simples. Então, quer dizer, qualquer um pode apresentar uma proposta nova a qualquer momento do tempo. É isso que eu quero dizer, sem estrutura, sem regras. A gente vai ver que esse paper vai justamente trazer estrutura para dentro, e é a estrutura que vai resolver esses ciclos. Mas aqui não tem nada. Então, o V2 e o V3 se juntam ali, fazem um conchavo de, vamos dividir assim, 60 para o V2, 40 para o V3, 0 para o V1. Aí então, ganharam. Maioria simples, os dois ganham de um.
Mas aí eles implementam, ou antes mesmo de implementar, o V1 chega lá para o V3 e fala assim, V3, você está ganhando 40 só. Vamos apresentar um projeto, dividir 50-50 entre eu e você. Aí o V3 fala, ótimo, eu topo. Eu estava ganhando 40, agora vou ganhar 50. Aí o V2, que agora está perdendo, chega para o V1 e fala, não, 55-45. Isso vai continuar. Isso continua e você não tem onde prever para onde vai, quando que vai parar. Esse que é o problema de ciclos. Então, isso seria uma recomendação contra o uso de maioria simples. Isso já foi reconhecido lá por Condorcet. A gente viu que no Ole Peters e o ergodicidade citou, nessa época já se pensava muito nesse tipo de coisa. Utilidade esperada também nesse contexto que eles estão vendo. Deixa eu pular isso aqui. Deixa eu mostrar uma versão de duas dimensões disso aqui. Então, tem duas dimensões, a dimensão 1 e a dimensão 2. Um pode ser esquerda, direita, aposentados contra ativos, meio ambiente contra indústria, pode ser qualquer dimensão, e tem uma política. A política atual, o status quo, é X0. Então, a política atual está em X0. E o que eles têm que decidir, os 5, peça numa comissão do Congresso, uma reunião de pais e mestres, qualquer coisa que seja, e eles têm que decidir, usando maioria simples, quer dizer, 3 votos vai ganhar, aonde que eles vão botar a política. Então, eles podem botar bem alto na dimensão 2, ou bem na esquerda ou direita para a dimensão 1. Aonde eles colocaram, então, é o modelo espacial, a localização da nova política é que determina as características delas nessas duas dimensões. Então, o jeito que essa análise aqui é feita, eu não vou fazer isso. Esse paper inteiro é cheio dessas coisas, mas não tenho tempo de fazer ultra cuidadoso aqui. É olhar assim, ó, X0, vamos pegar o conjunto de pontos que ganha de X0. São os pontos que 3 pessoas preferem a X0. Então, qualquer ponto nessas pétalas aqui, nessas lentes. Quer ver como é que é? Veja essa pétala maior aqui. Essa pétala maior, o X5 está aqui, esse é o ponto preferido dele, e esse círculo grande são todos os pontos que o X5 prefere ao status quo. Aqui está o X4, a preferência dele, o status quo. Todos os pontos, na verdade, todos os pontos que ele é indiferente ao status quo estão no círculo, ele é indiferente em qualquer ponto, que o que conta é a distância, e ele prefere pontos dentro do círculo a pontos fora do círculo. E a mesma coisa para cada um deles. Então, essa lente grande aqui, está vendo a lente grande? O X5, ela está dentro de X5, dentro do X4 e dentro do X3. Então, X3, X4 e X5 preferem pontos nessa lente, eles votariam em qualquer ponto nessa lente contra o X0, o status quo. Então, o jeito que eles chamam nessa literatura é ser o windset de X0. O W é de windset, não é welfare, windset. Então, o importante aqui é que X0, o status quo, não é invulnerável. Não é invulnerável. Tem vários pontos que ganham dele. Não são tantos, dado o tamanho do negócio, mas vários pontos ganham. Então, se você prever, se dizer assim, eu não acho que vai continuar sendo X0, não, acho que pode mudar. Então, deixa rolar e acontece isso aqui. E podia acontecer um ponto em qualquer uma das outras pétalas. Mas digamos que aconteceu isso aqui, deu X1. Isso quer dizer que X1 ganha de X0, X1 é o novo status quo. Aí você fala assim, bom, ótimo, então eu faço essa previsão. Eu faço a previsão que vai ser X1, ou vai estar nessa pétala maior. Mas o problema é que X1 também tem um windset. Se você fizer desenhar os círculos todos, os curvas de indiferenças, o X1 não é invulnerável. Então, o máximo que se pode prever é que, com boa probabilidade, X1 não vai persistir. E, digamos que dê isso aqui, X2. X2 ganha de X1. Mas X2 também tem um windset.
Então, digamos que deu x3, mas x3 também tem. O ponto é que qualquer ponto, nenhum ponto é invulnerável. Qualquer ponto tem outros pontos que ganham dele. Então, x assim, e estão vendo onde é que isso vai dar? Isso vai dar algo assim, e você não tinha nenhum jeito de ter previsto isso aqui. Ele poderia ter ido em outra direção, porque os pontos que eu escolhi meio... Suponha que tenha dado esse ponto, pode dar outra coisa mais ou menos parecida, ou uma outra das pétalas, e assim por diante. Você não tem onde prever isso aqui. E aqui tem um primeiro comentário que eu queria fazer. Veja, eu sempre gostei disso aqui, essa ideia de ciclos e que eu vou... Deixa eu deixar esse comentário, vou falar daqui a pouco. Então, eu quero fazer uma conexão com complexidade, com a dificuldade de ir do micro para o macro. Que, lembra, eu falei em complexidade. Esse é o grande problema de economia da complexidade. A gente faz muito bem o micro, mas não tem nenhum jeito de chegar no micro e no macro. A gente, por simplificação, a gente linearmente extrapola, a gente soma linearmente, mas não tem nenhuma razão para achar que seria isso. Então, os ciclos são um problema sério da nossa análise, da nossa capacidade de analisar algo tão importante para a economia, para a compreensão da economia como escolhas sociais. Então, isso mostra uma limitação muito grande. Professor, houve um esforço muito... Sim. Desculpa, eu não consegui usar aquele negócio de levantar a mão. Você escreveu ali que é a regra de votação mais usada no mundo. Você tem... É porque realmente eu estava pensando nisso. Você olha para a América Latina, parece que... Não só a América Latina, a América em geral, né? Você tem sistemas presidencialistas com essa regra de eleição, né? Mas você olha para os outros países envolvidos, a regra de eleição não é necessariamente maioria absoluta, né? Você vota, aí você tem os partidos que juntam para fazer uma maioria, né? Certo, mas é porque eu não estou pensando só escolhas políticas, estou pensando escolhas de vamos pintar o prédio de rosa ou de azul, ou vamos botar uma taxa extra na reunião de condomínio. A votação quase sempre Então, as escolhas políticas, e elas são meio, às vezes, baseadas tem 2 turnos, mas cada turno é... Então, você tem razão, não é sempre maioria simples, mas... Considerando tudo, com certeza é mais usado. É regra de condomínio, grupo de WhatsApp, qualquer coisa é maioria simples, geralmente. Obrigado. O que eu queria falar, mas eu não tenho essa informação, mas eu ia falar sem mesmo ser verdade, é que até macacos fazem isso. Até chimpanzés escolhem assim, mas eu não sei se isso é verdade. Então, Então, esse é o problema aqui. E aí eu já mencionei isso hoje, o teorema da impossibilidade de Arrow. Então, o jeito que eu gosto de contar essa história, que também não é um exagero, mas assim, dizer assim, então, quando perceberam isso, que especialmente o pessoal de escolha social, falaram, então, vamos resolver isso aqui. Nós somos economistas, nós dominamos isso aqui, vamos achar uma regra melhor, uma regra que agrega preferências e tenha propriedades que a gente gosta. E aqui estão as propriedades. Ele tem que ser universal. Se todo mundo prefere X a Y, então a sociedade também deve preferir. Tem o princípio de Pareto, alternativas irrelevantes, independência de alternativas irrelevantes, não ditatorialidade. Então, características bastante soltas, não é exigir demais isso aqui, esse que é o ponto. Então, vamos achar. E saiu uma busca para achar isso, uma busca muito grande, que nem em Game Theory, em teoria dos jogos, saiu uma busca, as pessoas odiaram a ideia de novo, é o jeito que eu conto a história, odiaram a ideia de múltiplos equilíbrios. Não, a gente não quer múltiplos equilíbrios, a gente quer um equilíbrio. A teoria vai ser muito mais poderosa se em qualquer situação a gente achar o equilíbrio e ele for preditivo. E aí, finalmente, viram que não tem como. Então, saíram buscando equilíbrios de mão que treme, equilíbrio de TikTok. Eu lembro quando eu aprendi Game Theory, eu ficava pensando assim, só mais 2 ou 3 anos e algum cara em economia vai achar o equilíbrio, a noção de equilíbrio
é usada, na verdade, em todas as situações do mundo. E não é assim, né? E eu fico muito feliz que não é assim, porque a complexidade é justamente o contrário, que o mundo o mundo é não linear e muito mais complexo que isso. Então, aqui deixa eu fazer aquele comentário, então é esse. Esse comentário que eu fiz de você partir de... A gente é muito bom em escolha individual, mas a gente não consegue explicar muito bem escolha social. A gente é muito bom em micro, mas o que acontece em macro não é simplesmente uma projeção linear do que acontece em micro. Então, isso encaixa bem com essa visão de complexidade. E aí jeito, por coincidência, na segunda-feira eu esbarrei na internet num paper. Quer ver um jeito que você resolveria isso? E ele é bastante plausível para mim. Suponha que seja 5 da gente, ou todos nós aqui, decidindo alguma coisa. Aonde que a gente vai fazer a formatura, qual que vai pintar o prédio, se vai ter taxa extra ou não, qual que vai ser o nome do nosso clube. E aí, o jeito que está contada essa história aqui tem um elemento que é fixo, que são as preferências. É como se cada um tivesse preferências fixas. Mas a gente viu em várias aulas, né, nessa disciplina que a gente tem razão de crer que as pessoas não têm preferências fixas. As preferências mudam e nós somos muito influenciados uns pelos outros. Então, nesse contexto, num contexto em que as minhas preferências se adaptam com as suas, em que nós conversamos, um convence o outro quando eu vejo que fulaninhos... Lembra que evolucionariamente nós somos social learners e nós copiamos e nós temos regras de quem a gente copia. Então, eu vejo que algumas pessoas que eu tenho predileção por copiar, elas estão preferindo uma coisa, aí minhas preferências mudam. Então, nesse contexto, aí você pode imaginar a escolha social funcionando bem melhor, né? Bem melhor no sentido que, quando a gente sair da sala, tiver deliberado e sair da sala, vai ter muita gente satisfeita. Antes eu preferia pintar azul, mas depois eu ouvi as pessoas conversando e preferiram verde, e agora eu realmente prefiro verde. Mudou, não é que eu fiz uma negociação e vou ser compensado depois. É que agora eu realmente prefiro verde. Se você fizer de novo a negociação, agora eu quero verde. Eu fui convencido, eu copiei, eu socially learn e adaptei. E eu acho que isso explica muito melhor. Então, eu acho que o problema estava mal colocado, o problema de social choice. Era um problema colocado para homos econômicos e nós não somos. Nós somos social learners. Então, isso me ocorreu revendo isso aqui recentemente. Tá. Então, deixa eu pular aqui. Bom, aí o paper que a gente vai ler é interessante, que ele fala assim, poxa, então a teoria, o Gordon Tullock, ele cita um Gordon Tullock falando assim, o teorema da impossibilidade de Arrow diz que não tem nenhuma regra que escolhe, então ciclos vão continuar acontecendo, mas olha a sua volta, olha para as reuniões que você foi e você vai ver que, né, cadê o... Por que tanta estabilidade? O Tullock tem um livro escrito Why So Much Stability? Um texto. Por que tanta estabilidade? No Congresso, você não vê propostas da reforma da Previdência vindo, e daí uma semana depois voltando, e depois voltando de novo, e mudando, tomando uma decisão, mudando para outra, e depois mudando para outra. Você vê decisões chegando, algumas são mais controversas, mais imprevisíveis, mas a maioria você já sabe o que vai dar, não tem surpresa, elas duram, têm grande estabilidade. Então, a pergunta é, por que o mundo real é tão diferente do mundo da teoria? E ele mesmo respondeu achando que é troca de votos. Deve ser troca de votos, pelo menos no Congresso. Né? No Congresso seria troca de votos. Mas aí esses autores vão querer sugerir que é outra coisa, que é instituições, essa Structure-Induced Equilibrium. Então, eu vou explicar só rapidamente como ele é, não vou entrar em todos os detalhes. A gente parte dessa ideia que a regra de maioria pura, ou seja, lá, tem versões diferentes, que ela tem essa instabilidade, ela gera esses ciclos. Né? Então, o problema dessa regra de maioria pura é, como a gente viu,
que qualquer ponto, o win set não é vazio. Nenhum ponto, nenhuma escolha é invulnerável. E por isso que daria ciclo. O grupo escolhe uma coisa, mas depois os insatisfeitos têm como vir e sugerir outra coisa, regimentar parte da coalizão, atrair parte da coalizão ganhadora, e isso tornaria tudo instável e imprevisível. A gente viu isso aqui. E, bom, aí eles vão dar exemplos disso. Eu não vou pegar esse exemplo aqui, que é um pouquinho mais... Bom, deixa eu só dar um sabor de qual é o problema. Então, o problema é assim, suponha que tem um monte de deputados e cada um tem um distrito. O que cada deputado gostaria de fazer é fazer assim o seguinte: eu vou apresentar um projeto para o plenário de financiar uma ponte lá no meu distrito e 0 projetos para os outros. Esse seria meu projeto ideal. Então, um projeto no meu distrito vai ser financiado do pote geral, e no meu projeto, um projeto tem que dizer assim, o que cada deputado vai ganhar, o que o distrito de cada deputado vai ganhar. Então, o projeto ideal para um deputado é um projeto, e o tamanho do projeto no meu distrito é onde o benefício marginal para mim, e o benefício é só para ele mesmo, que o projeto é local, igual ao custo marginal para mim, o deputado do distrito. E esse é o tamanho ideal do projeto. E os outros vão ganhar 0. E cada um gostaria de apresentar um projeto análogo a isso, mas esse projeto não ganha, porque todos os outros votam contra e então nunca vai ganhar. Então, outros projetos vão ser menos ingênuos do que isso. Outros projetos vão sugerir assim, eu vou pegar metade dos deputados e vou dar o projeto eficiente para eles, 0 para a outra metade menos 1, e eu estou entre os que vão ser contemplados, e como uma maioria está sendo contemplada, eles vão aceitar. Mas aí, na próxima rodada, os perdedores atraem algum dos ganhadores, e esse seria o problema da instabilidade. Então, eu sei que está meio vago assim, mas a ideia geral é essa. E aí, isso não acontece. Why so much stability? Então, isso que eles querem analisar, por que tanta estabilidade? E eles sugerem, então, que a solução é regras institucionais. Hoje, isso só tão óbvio, né? Porque hoje instituições é a parte do toolkit de todo economista, mas na época que eles anunciaram isso, e, na verdade, os dois são cientistas políticos com pé na economia. O Shapsley é o grande... tanto o Shapsley como o Wenger são assim, os grandes nomes da ciência política de escolha racional, que usa métodos de economia, teoria dos jogos e essas outras coisas. E os dois são realmente muito bons. E eles estavam lutando uma guerra quando eles escreveram isso, uma guerra muito pesada. Hoje, a maioria da ciência política já se tornou desse tipo de literatura, e usa econometria, e usa essas coisas, mas naquela época tinha muito belles-lettres e marxismo e várias outras coisas, e era uma luta para eles. É equivalente a Bob Dylan começar a usar guitarra elétrica, assim, entre o pessoal do folk, que é da onde o Bob Dylan veio, né, na minha história, é como se fosse ciência política, foi um escândalo que o Bob Dylan estava usando guitarra elétrica. Então, eles usando escolha racional era mais ou menos isso. E eles falaram essa resposta, que é instituições, isso naquela época parecia, era uma novidade. Então, a ideia é o seguinte do paper. Eu só vou dizer e mostrar uns 2 exemplos. A ideia é a seguinte: continua sendo o caso que nenhum ponto é invulnerável. Qualquer ponto, qualquer política que um deputado apresentar, ou seja, qualquer outro contexto de escolha, perde para outros pontos. Só que daí vem instituições e dizem o seguinte: eles abrem as regras, o contexto em quais escolhas podem ser feitas e eliminam institucionalmente algumas escolhas. Dizem, essas escolhas aqui, pelas regras, não podem ser feitas. Elas ganham do status quo, mas elas não podem ser feitas.
Então, com isso, você gera um structure-induced equilibrium, um equilíbrio induzido pela estrutura. Não é um equilíbrio puro, onde vale tudo, mas sob certas instituições, aquele equilíbrio, aquilo é um equilíbrio. Vou dar 2 exemplos aqui. Então, um exemplo é o seguinte, as pessoas, os deputados, não podem apresentar um projeto qualquer. Eles podem apresentar projetos e o projeto que eles apresentarem vai concorrer contra o projeto nulo, que é ninguém recebe nada. Então, a última rodada vai ser contra o projeto nulo. E o único projeto que você pode botar na proposta que vai concorrer contra o projeto nulo é o projeto eficiente, aquele onde o benefício marginal é igual ao custo marginal. O benefício marginal é local, o custo marginal é global, mas onde o custo marginal, benefício marginal local é igual ao custo global, esse projeto você pode botar, porque ele é eficiente. Para a sociedade, ele é eficiente. O benefício marginal é igual ao custo marginal. Então, cada deputado põe nesse projeto que está concorrendo contra o nulo o projeto eficiente, e a única opção daí é votar no X0, ninguém ganha nada, ou cada um ganha o pedaço eficiente. E aí o segundo projeto ganha e ele é eficiente. Então, as instituições eliminaram quase todos os pontos lá do espaço de dimensões e deixaram só o projeto eficiente, globalmente eficiente, aberto e determinou que ele vai concorrer contra o projeto nulo. Então, esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer, deixa eu mostrar esse aqui que eu acho fácil de entender. Você diz assim, está aqui o status quo. Lembra que a gente sabe que qualquer ponto nas pétalas ganha do status quo, mas você diz assim, tem uma regra lá no regimento. Nenhum projeto pode ser muito parecido, ou se estabelece o que quer dizer parecido ou não, ao status quo. Se você quiser apresentar um projeto para ir contra o status quo, ele tem que ser suficientemente diferente. Então, no gráfico, o jeito de pensar é dizer assim, desenha uma linha, esse círculo grosso aqui em volta do status quo, diz assim, você só pode apresentar projetos fora do círculo, que os outros são muito próximos, né? Não tem sentido ficar voltando filigrana ou coisas muito parecidas, então, aí você pode estabelecer o diâmetro do círculo. Ao eliminar os pontos dentro do círculo da competição, você está tirando todo o windset do status quo. Aqui tem pontos que ganham do status quo, só que eles não podem ser votados. Então, o status quo vai ser um equilíbrio. Ninguém quer um dos outros pontos, ninguém quer um ponto aqui fora, todo mundo prefere o status quo a esse ponto. Essa é uma regra que nos Estados Unidos chama de germaneness. Eu acho que chama germaneness, se eu não me engano. Isso é alguma coisa tem muito a ver. Então, esses são 2 exemplos. O paper tem vários outros. E tem finalmente uma definição do equilíbrio induzido pela estrutura. Eu não vou me preocupar em ler isso aqui, mas a ideia é essa, que as regras do jogo importam. Né? E é isso que induz escolha social. Então, eu já coloquei 2 coisas aqui hoje. Pode ser preferências que mudam essa nossa tendência humana evolucionária a se adaptar aos outros, a copiar os outros, a contemporizar, pelo menos com aqueles que a gente acha que são do nosso in-group. Isso pode gerar escolhas coletivas. E também instituições faz isso. Aí um último comentário que eu tenho, e é um comentário que o Lucas Santos Silva pegou bem aqui no comentário dele, é que existe um negócio chamado The Riker's Objection. O Riker é como se fosse o pai intelectual do Shepsley e do Weingast. Lá em ciência política, antes ou quando eles eram alunos, talvez o Shepsley tenha sido aluno do Riker, imagina alguma coisa assim. E o Riker, ele falou assim, tá, eu entendo, então se você está me dizendo que instituições
é que escolhem o equilíbrio, ou delimitam, ou empurram na direção do equilíbrio da escolha, isso quer dizer que as instituições são incrivelmente importantes. E quando elas foram escolhidas, quando alguém determinou, em algum momento alguém determinou as instituições, eles estrategicamente pensaram aquilo ali, eles já pensaram como é que a gente vai fazer que as escolhas sejam o tipo de escolhas que a gente quer, que tem as características que a gente quer. E vamos escolher as instituições para fazer isso. Então, o Structure-Induced Equilibrium não explica tudo. Você tem que me explicar também por que aquelas instituições foram escolhidas e não outras. Então, e se você me explicar como elas foram escolhidas, tem que explicar como é que as outras foram escolhidas e instituições até embaixo, tartarugas até embaixo, como eles dizem. Então, tem essa ideia aí do Riker. Ok. Alguém tem algum comentário sobre isso? Então, vamos partir agora para a apresentação, para garantir que vai dar tempo. E depois a gente ainda volta para o New Comparative Economics. Então, Fábio e Luiz Felipe, eu vou liberar aqui. Lembra que vocês têm que ficar de olho no tempo, hein? Está liberado. O Fábio vai compartilhar. Rapidinho. Vocês conseguem ver, me ouvir? Tá ok? Sim. Tranquilo, rapidinho, só botar o cronômetro aqui. Tá, joia. Bem, eu me chamo Fábio, vou apresentar junto aqui com o Luiz Felipe o paper How Research Affects Policy, Experiments Evidence from 2,115 Brazilian Municipalities, que é basicamente dos autores Jonas Hort, Diana Moreira, Galtan Hall e o Juan Francisco Santini. Bem, introdução. Qual o objetivo desse trabalho? A gente teve um boom de papers e trabalhos em economia, né, tentando avaliar políticas públicas. E o que o autor quer fazer é saber, e os políticos, eles levam em consideração esses resultados estão afetando política pública ou não, né? Os autores ainda fazem a consideração de que o Brasil é um excelente lugar para fazer esse tipo de estudo, porque os prefeitos possuem um alto poder de decisão, né? E eles são eleitos, né? Eles vão se propor a fazer 2 experimentos. No primeiro experimento, ele vai tentar avaliar se os gestores possuem algum tipo de crença sobre uma política pública inicial que eles propõem e se, quando você apresenta um resultado de pesquisa para esses gestores, se você consegue mudar a crença dos gestores, né? No segundo experimento, eles apresentam resultados de pesquisas acerca de uma política pública e tentam ver se conseguem convencer os gestores públicos a implementar essa política pública. Eu vou agora falar do primeiro experimento. Bem, uma breve explicação sobre os municípios brasileiros. Nós temos 5.570 municípios divididos em 26 estados. Os prefeitos, como eu já tinha dito, eles possuem um grande poder discricionário sobre políticas e alocações de recursos. Às vezes o recurso vem da União, mas o autor argumenta que os prefeitos têm um poder muito grande os autores argumentam que você tem um poder muito grande de alocar dentro dos municípios, às vezes passando pelas câmaras municipais, mas que muitas vezes a decisão final vem do prefeito, ou a ideia inicial vem do prefeito. Os 2 estudos foram feitos com a ajuda da Confederação Nacional dos Municípios,
que é basicamente uma confederação que junta 80% dos municípios brasileiros, os prefeitos, secretários, vice-prefeitos, e que ela faz algumas convenções, né, nacionais todo ano, e os prefeitos costumam ir nessas convenções, discutir, ver palestras, etc. Outro ponto importante é que no estudo eles avaliam que prefeitos se preocupam muito com educação, saúde preventiva, orçamento e práticas de gestão. O enfoque no orçamento, é importante lembrar que você está no meio de uma crise orçamentária, então muitos prefeitos são preocupados em se eles vão conseguir cumprir as regras fiscais ou não, né? E é importante saber que os prefeitos se preocupam porque você apresentar políticas públicas fora das áreas de preocupações dos prefeitos podem não ser muito útil, né? Tá, o design do primeiro experimento, né? Que é o experimento de crença. Então, eles pegam 754 oficiais que participaram daquela convenção dos municípios, né? De 579 municípios. 50% deles eram prefeitos, 26% legisladores, 8% secretários e 6 vice-prefeitos. Então, são pessoas que têm poder de decisão ou pelo menos poder de influência, né? E aí eles foram introduzidos a essa Early Child Development, que são políticas que ajudam ao desenvolvimento da criança logo no início da vida, né? E essas políticas podem variar de saúde, educação, alimentação, etc. Eles vão registrar as crenças inicialmente, né? Basicamente você pergunta, você acha que esse tipo de programa funciona? E você pergunta se ele funcionaria, qual seria o impacto desse programa para o seu município e para municípios vizinhos, ou seja, para tentar tirar algum viés de funcionaria em outro município, mas no meu não, porque o meu tem alguma característica diferente. Em seguida, eles revelam o resultado das pesquisas, a depender do que... Eu vou explicar melhor com a imagem, que eu acho melhor. Então, qual é a ideia? Primeiro, você pergunta para o cara quais são as crenças dele sobre um programa de auxílio logo no início da infância, né? Você depois dá para ele 100 tickets de loteria. Esses tickets de loteria valem uma viagem com acompanhante para os Estados Unidos. E aí você vai perguntar para ele, quanto você está disposto a pagar para eu revelar para você o resultado de um estudo? Ele apresenta 3 estudos, pode ser na Colômbia, ou no Michigan, ou na Jamaica. Um desses estudos ele vai apresentar sendo selecionado randomicamente. E ele vai perguntar para o prefeito, olha, prefeito, quanto você está disposto a pagar desses tickets que eu te dei para eu te dizer qual é o resultado do experimento? O prefeito dá um valor, ele então vai sorteia um valor que ele é X lá. Se esse valor que ele sorteou for menor ou igual ao que o prefeito estava disposto a pagar, ele revela o resultado do estudo. Após revelar, ele vai perguntar de novo para o prefeito. Tudo bem, prefeito, e agora? O que você acha? Funciona, não funciona? Como funciona funcionaria no seu município? Funcionaria nos municípios vizinhos? Ou em outros 2 municípios quaisquer, na realidade. Depois tem um outro round, que novamente ele vai perguntar um outro estudo, quanto está disposto a pagar? Você seleciona randomicamente o estudo, randomiza o preço. Se o preço for menor ou igual que o prefeito, que o político lá disse que estava disposto a pagar, você revela a informação e pergunta de novo sobre o que ele acha, né? E aí, com isso, você estima, você vai conseguir estimar quanto que os prefeitos estão dispostos a pagar pelo estudo, né? Eles usam uma ferramenta de aprendizagem bayesiana, estimação via LS, para estimar a propensão a pagar. Eles percebem que tem uma redução de 11% na segunda fase do estudo, o que pode indicar, por exemplo, que o prefeito não acredita que muda muito de um estudo para o outro o resultado. A alocação média foi de 45 tickets na primeira fase do estudo, a primeira vez que você pergunta, e esses 45 tickets são mais ou menos $36. Então, é um valor significativo, maior que zero, né? 99% dos participantes tinham propensão positiva a pagar, ou seja, é maior que zero. E 3 características que eles foram altamente correlacionadas e significativamente correlacionadas com a propensão a pagar positiva foram o sexo, sobretudo ser homem, né?
O que eu achei interessante, eu esperava exatamente o contrário. Se já implementaram posteriormente algum tipo de política ECD no seu município e se já conhecia o ECD anteriormente, ou seja, sabia o que era, mais ou menos para o que serve, independente de ter visto algum estudo sobre a política. O update de crenças, né? A segunda parte do estudo desse experimento é você ver como e se os agentes fazem update de crença depois de terem visto o estudo. Então, a primeira parte, você vê se ele está disposto a pagar para receber o resultado do estudo. A segunda parte dado que ele conhece o resultado, ele atualiza suas crenças, tem impacto ele saber o resultado do estudo? Novamente, né, ele faz uso de uma estrutura bayesiana e estima a atualização de crenças. A estimação do sinal dado é positiva. No entanto, o peso das suas visões anteriores, né, é maior, ou seja, tem um peso muito grande por que você achava antes de conhecer o resultado do estudo, mesmo que o sinal mude um pouco a sua visão. Os participantes não simplesmente aceitaram, recusaram o resultado do estudo de forma simplória, né? Ou seja, não foi binário o resultado, no sentido de que os participantes costumam mudar de alguma forma a interpretação deles, mas não totalmente, e também não simplesmente recusam. Os pesos do estudo não variam de acordo com o município perguntado. Isso é importante. Então, se eu pergunto se o estudo tem efeito, se aquela política teria efeito no seu município, o cara responde mais ou menos igual ao que ele respondeu para aquela política fora do seu município. Os efeitos são diferentes a depender de qual estudo o participante recebeu. Eu lembro, ele poderia receber um estudo feito na Colômbia, um no Michigan e um na Jamaica. Os autores até se preocupam em tentar ver se o efeito muda porque você está tratando de um lugar desenvolvido ou se é por causa do tamanho da amostra, porque os estudos têm tamanhos de amostras diferentes. Ele também percebe que pessoas com nível superior ou de esquerda deram mais peso para os estudos. E vale o contrário para prefeitos mais velhos. Então, prefeitos mais velhos deram menos peso para o estudo. Essa aqui é a distribuição do update de crenças, né? O que é interessante é que uma parte significativa dos entrevistados, eles não fizeram update. Quase um terço dos entrevistados não fizeram update nenhum de crenças. Alguns fizeram o update para baixo, né? Então, você passou a acreditar menos. O que faz sentido porque alguns dos estudos têm um resultado muito fraco, muito circunstancial, e uma parte significativa deu um update para cima, né? As conclusões. Os autores eles avaliaram a existência de viés também, de confirmação, mas eles concluem que não ocorre o viés de confirmação, na verdade é o oposto. O viés de confirmação é basicamente você tenta interpretar os resultados de forma a fortalecer a sua crença anterior, né? Os agentes políticos eles valorizam pesquisas sobre a efetividade de políticas públicas. Um dos resultados. Como a maioria deles tem uma propensão positiva a pagar, então eles valorizam, né? Eles valorizam e eles fazem o update de crenças. Esse experimento tem algumas falhas, né? Ele faz uso apenas de 3 países e eu acho que esse aqui é a principal. O custo do município não é o custo que você está disposto a pagar, né? O custo de revelar se a política funciona ou não, ele é do prefeito e não do município. Esse problema, e pior ainda, não é do prefeito em si, é uns tickets que você deu para o prefeito. Então, você não consegue saber se, por exemplo, o prefeito estaria disposto a gastar verba municipal para ter alguém avaliando estudos antes de implementar uma política. E eles falam também que é difícil corrigir o fator de pressão social, porque você tem alguém perguntando para o prefeito, o cara é um político, as pessoas já têm essa pressão social, um político pode ter mais ainda. E, bem, alguns comentários. Eu achei interessante o fato dele dizer que a propensão a pagar para os estudos é positiva para homens. Eu esperava que fosse negativa ou zero. Eu acho que em estudos semelhantes você costuma ver mulheres tendo uma propensão positiva. Outra coisa, eles comentam que os políticos eles se importam mais com estudos que têm amostra maior e não necessariamente os que têm o país envolvido, no caso dos Estados Unidos. Apesar de que, como você só tem o Michigan, você não sabe se o efeito é país envolvido ou o efeito Estados Unidos, né? Mas eu acho interessante você ter
prefeitos ou políticos se preocupando com o tamanho da amostra. Eu imagino que a maioria deles nem sabe o que é uma amostra. Então, é isso. Isso conclui a primeira parte do primeiro estudo. Eu vou passar para o Luiz agora, que vai explicar o segundo estudo. Obrigado, Fábio. Estão me escutando bem? Tudo bem. Ok, obrigado. O segundo experimento, ele é para avaliar se, fornecendo evidências de políticas eficazes aos chefes dos governos municipais, se isso influencia na implementação dessa política na cidade. E para isso, eles querem avaliar a implementação nos próximos 1 a 2 anos. E para isso, eles tiveram que escolher uma política para avaliar. E eles escolheram uma política de conformidade tributária, e nela é uma política de carta de lembrete ao contribuinte. O NAD da comportamental. Pode passar, Fábio. E por que eles escolheram essa política? Primeiro, em geral, os políticos têm interesse em aumentar suas receitas fiscais, até por questão orçamentária, como o Fábio disse. E, em segundo ponto, é uma política que já foi avaliada rigorosamente. Aí eu até peguei um dos exemplos que cita, que é o Decarpio, de 2013, que mostra que no Peru, essa política fez a conformidade tributária aumentar em 10%, usando linguagem simples nessas cartas de lembrete, e utilizando uma linguagem normativa, chegou a um aumento de 20%. E, em terceiro ponto, essas políticas são baratas e relativamente fáceis de implementar. Por que isso? Porque, para não ter tanto custo político, eles escolheram uma política que seria mais fácil de implementar. Show, pode passar, Fábio. Sendo assim, a configuração do experimento foi também na convenção do Conselho Nacional dos Municípios. O público também foram os prefeitos, que na época eram recém-eleitos em 2016, eleitos ou reeleitos. A amostra dos prefeitos de 1.818 municípios, com população entre 5.000 e 100 mil habitantes, o que representa 45% de todos os municípios nessa faixa populacional. Esses prefeitos foram divididos em 2 grupos, um grupo de tratamento com 881 e um grupo de controle com 937. E no grupo de tratamento, eles foram convidados na convenção para participar de uma palestra sobre esse assunto. Pode passar, Fábio. Nisso, depois que eles fizeram parte da convenção e deram essas informações, eles fizeram por meio de ligações telefônicas para esses municípios durante esses 12 a 24 meses e conseguiram avaliar 81% da amostra dos municípios, sendo que não conseguiram contato com 10%. Se eles não conseguirem, outra forma que eles pegaram dados foi por meio de dados oficiais para ver se teve uma implantação de uma política próxima à que eles apresentaram. O resultado... E aí eles queriam ver também, nessas ligações telefônicas, se houve uma mudança da crença em relação à política de carta de lembrete. Pode passar, Fábio? Ok. Os resultados da implementação das políticas viu que, primeiro, 37,9% dos prefeitos optaram em assistir à sessão. Por que esse dado é relevante? Porque na convenção existiam palestras no mesmo horário. Então, havia um custo de oportunidade dos prefeitos irem ou não nessa palestra. Aí, do grupo de tratamento, 37,9% foram e menos de 1% do grupo de controle compareceram a essa sessão. E aí, eles notaram que prefeitos mais jovens e com ensino superior têm 7 ou 15% mais chance de participar dessa sessão. E um prefeito que participa da sessão, ele aumenta a chance de 10 a 11% no uso dessa política em suas cidades. E esse aumento é 33% maior do que dos municípios de grupo de controle utilizaram dessa política no passado. Pode passar, Fábio. Em relação à crença, diferente na sessão que o Fábio explicou, não tinha benchmarks para explicarem e para verificar a compreensão por meio de ligações telefônicas. Então, tem que ter mais cuidado com os resultados em relação a crenças nessa parte do experimento. Mas foi notado que aumentou a precisão das crenças do grupo de tratamento nos 15 a 24 meses após a sessão,
E o desvio absoluto em relação à crença é o maior no grupo de controle, ou seja, desvia mais do que a crença em relação ao grupo que recebeu o tratamento. Pode passar, Fábio? Então, ele discute que quando os líderes no Brasil são fornecidas informações para eles tendem a mudar suas políticas, ou seja, eles estão abertos a novas evidências. Só que os autores fazem uma ressalva. Primeiro, pelo contexto que partiu a política, que foi numa convenção onde da CNM, que eles já vão para lá buscando informações, então já tem um ambiente que eles veem autoridade nos palestrantes, por exemplo, os palestrantes eram de Harvard. E o outro ponto se fosse a mídia, se fosse grupo social, qualquer coisa em sua cidade, talvez não teria essa abertura para receber tal política. E outra coisa foi a questão de se os políticos procurassem por conta própria evidências, que talvez isso, por excesso de informação, por não saber selecionar bem informações, talvez isso seja uma fricção nas escolhas das políticas. Pode passar, Fábio? Então, como conclusão do artigo, eles falam que vou ler a frase. Qual o papel das pesquisas nas políticas? Estimulando a disseminação de políticas eficazes e o abandono de políticas ineficazes. Então, foi mostrado que os líderes políticos valorizam o acesso a avaliações de impacto, atualizam suas crenças quando são informados sobre resultados da pesquisa. Depois foi mostrado que fornecer os prefeitos informações tem um impacto positivo na implementação da política, mas eles ressalvam uma política barata e fácil de implementar. E que isso leva a um aumento de 10% de uma política e que a assimetria de informações pode ser um fator de não aplicação de políticas eficazes. Acho que é isso, né, Fábio? Pode passar. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Luiz. Obrigado, Fábio. E temos 2 debatedores. Vamos fazer primeiro a Débora e depois o João. Até 5 minutos. E daí responde as perguntas juntos, daí eu abro para as outras pessoas. Boa tarde a todos. Parabenizar o Fábio e o Luiz pela apresentação dos pontos principais, foi muito elucidativo, muito bom. E também elogiar a iniciativa do próprio artigo em si, é muito interessante essa questão da simetria de informação, realmente é um dos pontos cruciais assim, de determinação de qual tipo de política pública que vai ser implementada, né? E agrega algum nível de informação. Eu achei impressionante como eles conseguiram esse acesso lá na CNM, porque não é tão fácil assim, então conseguiram, né, ter uma oportunidade muito boa. Eu acho que a CNM é um órgão que poderia ser muito mais bem explorado para fazer esses tipos de pesquisas, e isso é um dos artigos que demonstra isso. É muito interessante, os resultados são legais, mas eu acho que o jeito que ele passa os resultados é um pouco pretensioso com relação aos experimentos que ele traz. Deixa eu voltar um ponto, eu acho também super legal a gente reforçar esses experimentos quase naturais, né? Willing to pay, isso eu acho bem legal que a gente saia daquela econometria de dados já prontos e ir para essa parte mais experimental, fomentar isso, e com todos os problemas que isso implica, né? Muito trabalhoso, né? Então, é um trabalho hercúleo. Mas, assim, eles fazem esses 2 experimentos no primeiro ano de mandato, seja do prefeito em segundo ou primeiro mandato, sabe? Então, eles ainda têm uma janela temporal para analisar. Então, talvez a questão do term limit, né, do limite temporal, influenciaria nessa situação. Às vezes, refazer ou fazer um outro experimento parecido como esses num final de mandato e ver se teria esse mesmo efeito de atualização de crenças, seria interessante, também seria um ponto a ser observado. E outra coisa que eu achei um pouco pretensiosa
nesse experimento do Congresso é que, assim, você tem um certo viés de seleção na medida em que você chama para um evento novos prefeitos que são tão dispostos, né, tão novos ali, com sangue nos olhos para fazer diferente, né, e se entrosar. Ele inclusive cita isso, que muitos prefeitos vão lá para criar relacionamento. Então, assim, tem várias, já tem um viés de seleção nato, né, e também eles também estão nesse início de mandato. Então, assim, né, não é obrigatório ir nesses congressos, vão só os novos, foi destinado para os novos, novos líderes, né? Então, eu acho que você gera um certo viés de seleção aí. Mas, pela minha experiência prática, eu tenho visto que realmente, assim, essas consultorias que prestam serviço de informação, de pesquisa para prefeitos têm sido muito bem-sucedidas, têm aumentado essas consultorias, mas, por outro lado, você pega a experiência do Interleges, que era uma política pública para aumentar a informação para os prefeitos, e foi descontinuada porque não funcionou, os prefeitos não tinham muito interesse, acabava que você produzia assim, uma quantidade de informação bem interessante, inclusive com organismos internacionais. Eu acho que era o BID que promovia, né, em parceria com o Senado, mas não foi para frente. Então, também tem uma dicotomia. Será que o jeito de implementar foi errado? Como é que é o jeito de acesso à informação desse tipo de aprimoramento das políticas e tal, né? Mas é interessante. Talvez, assim, oportunidades de compartilhamento de boas práticas também funcionem, né? Tem muito aprendizado. Eu fiz alguns estudos de questão de inconstitucionalidade de lei na época que eu estava no direito, e tem muito aprendizado entre municípios, quando o Supremo declara um inconstitucional, ou então ressalta que uma lei é legal, aí vários municípios começam a imitar, né? Então, também essas práticas de compartilhamento de boas práticas de política pública seria um mecanismo interessante de diminuição de assimetria de informação, né? E a CNM podia fazer mais esse papel. Eu acho que minhas ponderações são essas. Obrigado. Deixa eu passar para o João Isídio primeiro. A Thaís está com a mão levantada, então a gente faz primeiro o João, depois a Thaís. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Não, primeiro, elogiar aqui o trabalho do Fábio e do Luiz. Eu acho que eles conseguiram fazer caber todo aquele conteúdo de forma bem, sintetizar o conhecimento aí nos slides e tal. E o que eu pensei a respeito desse exercício, né, de chamar lá o prefeito para tentar ali dar um chute sobre o efeito da implementação de determinada política, eu fiquei pensando, até dei uma olhada nos percentuais de quem tinha ensino superior, ensino médio e tal, e fiquei pensando, será que o cara tem vaga noção do que é uma análise de impacto? Será que ele tem um mínimo de entendimento para confiar no instrumento ou para ter uma intuição dele, construir uma intuição dele sobre uma estimativa? Porque, em não tendo, o que ele está dando ali, aquela medida de impacto que ele está dando é um chute. E aí, no chute, você pode ter, quando comparado com o dado da realidade, uma diferença muito grande para cima ou para baixo. Ou, na verdade, ou baseado não... Então, assim, eu também tenho a segunda circunstância, que poxa, eu não sei como funciona a análise de impacto, eu não tenho uma intuição sobre isso, mas eu sei como se dão as coisas no meu município, então eu vou tentar seguir uma medida de como as coisas se dão no meu município, no meu conhecimento ali de vida, etc., e quando me vem informação nova, eu prefiro segurar isso aqui, porque isso aqui eu entendo, aquilo eu não entendo. Então, isso foi uma primeira coisa que eu pensei a respeito dessas entrevistas. E outra coisa que eu fiquei... Então, até me veio muito aquela imagem, tinha um programa do Sérgio Malandro, o pessoal botava um fone, aí tipo, você quer trocar uma máquina de lavar por um picolé? Aí sim, não, eu também não sei o quão diferente isso era nesse momento. E aí, um segundo ponto que eu fiquei pensando
se não deveria ser submetido a um placebo. Quer dizer, depois que foi apresentado o programa, e o cara deu lá o chute dele, quer dizer, e se eu apresentasse um videozinho, assim, um videozinho lá com uma professora feliz, e os meninos comendo a merenda, jogando bola, quer dizer, se eu fizesse um vídeo lá motivacional, eu mudaria a perspectiva do cara também? Eu fiquei me questionando isso. Porque aí seria uma coisa do tipo... eu fico pensando se esse trabalho não é um trabalho sobre propaganda. Quer dizer, a propaganda funciona e não sobre se é o conhecimento científico que funciona. Isso foi uma coisa que me pareceu delicada, até porque esse pessoal que é político, como até foi dito aí, eles não dão muitas respostas negativas, não, sabe? Tipo, se chegar um pessoal do sei lá, o fã-clube de bote no Congresso e for falar com um deputado, o cara vai dizer que bote é a coisa mais importante do mundo. Então, assim, eu fico pensando que pode ter uma certa vontade de agradar quem tá ali ouvindo a resposta, quem está vendo a resposta, o pessoal que vai ver depois a resposta daquele prefeito. Fico um pouco na dúvida da qualidade dessa resposta. Então, quanto a esse experimento de crença, eu tenho esse certo desconforto que eu não sei. Até a questão eu peguei aqui, eu fiz aqui uma conta de padaria, peguei esses 5.570 municípios, multipliquei pelos 100 tickets que cada um recebe, chutei aqui uma viagem para os Estados Unidos, botei uns 20 mil aqui, sei lá, não sei se a viagem que eu faço é uma viagem muito simples, mas, cara, dá 4 centavos por ticket, entendeu? De valor esperado. Então, é muito pouco, assim. Então, assim, falar que, pô, estou abrindo mão disso para ter a resposta, será que isso realmente, sabe, me coloca na situação, me aproxima da situação real de ter que pensar se eu vou ou não implementar uma política, se eu vou ou não contratar uma consultoria? Então, assim, são várias, não são muitas certezas, mas são vários desconfortos que eu tenho a respeito dessa etapa aí do experimento de crenças. Quanto ao experimento de adoção de política, cara, eu achei maravilhoso e, assim, mesmo a ressalva que ele faz, não, mas não é uma política, porque essa aí é uma política simples, o retorno é bem claro, etc. Olha, tudo bem, tipo assim, foi o que o cara teve acesso, tal. Assim, não dá para... Acho difícil especular que se fosse uma política mais complexa ou mais cara, se isso necessariamente afastaria o político daquilo. Assim, na margem, sim, mas eu achei que foi acho que foi muito bem... Acho que foi uma boa forma de testar essa questão de conseguir sugerir, né, uma adoção de política. Aí tinha mais uma coisa aqui, mas como eu já bati os 5 minutos, tá tudo certo. Obrigado aí pela apresentação de vocês. Ok, obrigado. Então, antes de devolver a palavra para os apresentadores, a Thaís, uma pergunta rápida. Não, professor, acho que já fui contemplada. Obrigada. Então, tá bom. Então, os apresentadores, vocês podem responder aos comentários. Posso começar? Assim, todo experimento costuma ter problema de fragilidade, né? A Débora colocou bem, são muito interessantes, são muito úteis, mas a gente tem que tomar cuidado com as conclusões, eu concordo plenamente. O primeiro experimento, sobretudo, eu acho que tem todas as falhas que o João colocou, tem um problema muito sério, eu acho, de pressão social, porque você tem alguém perguntando para o político o que ele acha de uma política pública. Especialmente uma política pública que políticos se preocupam, porque isso é uma das coisas que eu gostaria também. A primeira política pública colocada é a educação, que, bem, se você perguntar para qualquer político, você se preocupa com a educação? Muito. A segunda política pública vamos tentar aumentar a arrecadação, que no meio de uma crise fiscal, eu imagino que seja uma das principais preocupações de qualquer prefeito que acabou de entrar e quer fazer alguma coisa, ou um prefeito que quer ser reeleito. Então, são duas políticas que eu acho que já existe um viés muito forte a favor delas, né? Você tem um esforço, claro, de tentar controlar o viés, etc. Você faz a primeira pergunta para ele antes, depois, para ver se mudou. Mas aí entra no caso exatamente o que o João falou, mas isso é só uma propaganda ou não? Porque é uma boa pergunta, por exemplo, será que se eu apresentasse um texto jornalístico qualquer, o efeito não seria o mesmo? E
E, por fim, a Débora falou que tinha uma iniciativa pública e tal de acabar. Eu não conheço a iniciativa, mas seria até interessante ver se o problema não é que essa iniciativa propunha políticas públicas que são boas, que a academia acha boa, que você tem evidências boas, mas que os prefeitos não estão interessados. Seria muito interessante, porque aí você conseguiria ver se o problema não é exatamente esse. Se eu propor uma política que está numa área de interesse do prefeito, ele está mais interessado em me ouvir do que uma política que, sei lá, eu quero falar de saneamento, não está nem um pouco preocupado com saneamento. Quer ver, Felipe? Eu acho que o Fábio falou bem os pontos, e eu concordo com o João. Eu preferi a parte que eu expliquei em questão de avaliar a implementação e não só a relação das crenças, que eu acho que tem um valor maior, tanto que foi a crítica da Débora e o Fábio complementou. Uma coisa que eu escolhi esse tema porque agora na região daqui da minha cidade eu estou trabalhando com os amigos em um observatório de políticas públicas, e é uma cidade pequena e a gente vai trabalhando junto, então a gente tenta trazer evidências para os políticos locais, né? E nisso eu ainda acho que tem uns que eu vejo muito animados, aí é só experiência própria mesmo. Tem alguns políticos que ficam bastante animados na hora que vai construir uma política pública, que pede a gente para coletar dados, e quando a gente coleta nas questões, nos dados oficiais, eles acham extremamente interessantes, e tem outros que já não procuram. Eu acho que tem até, a gente já até conversou, acho que eles têm receio também em questões de ligação política, em relações partidárias. Então, é um tema interessante. Eu acho que é muito bom avaliar esses pontos, como todos nós falamos, de qual importância é essa política pública e qual que é o contexto, se é propaganda, se qualquer tipo, se a gente só apresentar vai ter um impacto verdadeiro ou não. Então, eu acho interessante o debate sobre o assunto. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário breve sobre isso? Professor, eu estava só, não na questão do experimento, mas a figura em si de político, e eu estava pensando muito assim na questão do nosso político brasileiro, que aí você tem uma diferença entre o político que é de vocação e o político que é de profissão. Então, quando a gente vê aquele político e aí a gente vê isso muito em cidade pequena, de vocação, eles realmente correm atrás da questão de políticas públicas, têm mais interesses e tudo. Só esse comentário, porque eu acho que a gente tem essa diferença de político aqui no Brasil. Acho que em outros lugares também. Eu queria só confirmar um ponto com vocês. Vocês sabem se eles chegaram a falar em dados em termos de votos? Eu não vi essa informação, assim, por exemplo, tipo, isso aumentou em votos tantos por cento para o líder que implementou essa política pública, foi só de impacto, né? A única coisa que eu particularmente me lembro de voto foi para avaliar se líderes que tinham maior margem de vitória tinham maior crença em procurar, em fazer a política em si ou não, só que estatisticamente não teve diferença. Na verdade é o contrário, né? Ele não avalia o impacto eleitoral, não. Pois é. Porque, por exemplo, essas consultorias que têm crescido muito esse serviço, eles avaliam em termos de impacto eleitoral. Então, que é a noção básica, né, de public choice, né? Os políticos são autointeressados. Quanto que isso vai aumentar na margem de vitória? Assim, é exatamente uma das coisas que eu acho que entra exatamente nessa ideia de você só pegar políticas que são populares, né? Qual prefeito não quer que, sei lá, a criança não passe fome ou que tenha um desenvolvimento melhor na juventude? Claramente aumenta votos, esse tipo de coisa, né? Talvez fosse interessante, na segunda rodada desse estudo, no lugar de fazer com vários países, né? Se apresenta um estudo sobre desenvolvimento infantil da Jamaica, outro no Michigan, outro na Colômbia, talvez uma coisa, sei lá, você pega desenvolvimento infantil e pega um tema que é muito, muito pouco relevante em termos de voto. Vamos pesquisar e ver se muda a crença do cara sobre o tema que não é relevante em termos de voto.
É muito interessante. E depois tentar também fazendo alguma simulação com recursos públicos, assim, você tem uma emenda X, ou então você vai tirar tanto por cento, né? E aí é uma escolha trágica, que é isso que é a vida do prefeito, a escolha trágica. Ele vai tirar para colocar nessa política bem-sucedida, né? Muito diferente de ganhar um ticket. João. Então, uma coisa que eu fui atrás foi dos dados do trabalho e, na verdade, esse eu achei um comentário até que extrapola um pouco a apresentação, né? Eu acho que durante o curso eu ouvi falar sobre, tipo, textos menores, quer dizer, simplificar a comunicação de ciência, sobre, de repente, você ter a possibilidade de não depender mais de revistas para validação, de ser uma coisa onde todo mundo pode falar, de conhecimento coletivo. E aí me vem um paradigma de computação, onde você tem, sei lá, GitHub da vida, em que o sujeito coloca lá um código, tem dados, códigos, etc. E o que acontece naturalmente, quando você não tem uma mudança que rompe, né, com aquilo ali, o que acontece é que as pessoas vão alterando nacos daquele negócio, daquele código, e aquele trabalho passa a ser um trabalho comum. Quer dizer, você consegue estabelecer uma coisa inicial e aquele trabalho vai evoluindo pela comunidade. E todos os trabalhos que a gente discutiu aqui em apresentação sempre tinham coisas, olha, podia ter estimado dessa forma, podia ter tratado dado assim, podia ter considerado tal grupo, e é engraçado porque esses trabalhos que são feitos, por exemplo, o trabalho de música, até que eu fiz um comentário, eles não continuam evoluindo, eles só vão continuar evoluindo se outra pessoa pegar e fizer um artigo do zero e recontar a história. Quer dizer, hoje, vamos dizer assim, soluções para a computação continuam evoluindo depois que elas são criadas pela primeira vez. Os artigos de economia, para continuarem evoluindo, precisam de um procedimento mais custoso. Eu fico pensando se trazer um pouco desse paradigma de lá para cá não pode agilizar e tornar menos custosa a evolução de publicações de ciência. Até porque eu falo isso um pouco porque no grupo teve um debate assim, do que era publicação, do que não era, do que era válido em termos de argumento, não, porque precisava ter sido publicado numa revista importante, etc. Então, assim, eu achei legal trazer esse aspecto. Ok. Então, deixa para fechar esse trabalho. Vocês viram na nota de rodapé, isso é uma tese de doutorado de alguém da PUC-Rio, né? Então, e se você olhar o trabalho, quer dizer, claro, a gente veio com um monte de críticas, mas o trabalho foi publicado na American Economic Review, que é a principal revista de economia. E vocês podiam ter feito esse trabalho. Não tem nada, às vezes eu leio uns trabalhos assim, de, puxa, isso é impossível. Mas não tem nada nesse trabalho, fora ter tido contato com as pessoas, que a Débora falou, você tem que... então, eu acho que vocês têm, é bom ter em mente, às vezes, vocês, nos seus trabalhos, onde vocês estão fazendo, vocês têm essas oportunidades, ficar de olho para tomar. Eu acho que a minha leitura desse trabalho, por que ele foi publicado no American Economic Review, 5 anos atrás, 10 anos atrás, nunca teria sido, eu acho. Nem hoje, porque não é um trabalho de randomização, não tem bem a randomização. Eu acho que ele vem na esteira do Banerjee e do Flow. É esse tipo de fazer experimentos no mundo real. Eles não estão lá numa vila em Bangladesh ou alguma coisa, mas estão com prefeitos brasileiros, que acho que para o americano é mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, e às vezes essas oportunidades estão em todos os lugares e a gente tem que ficar de olho. Um comentário que a Débora fez me fez pensar, talvez uma coisa que teria mais impacto do que mostrar estudos, eu acho, seria o prefeito vizinho tentou uma política e funcionou. Social learning, de novo, social learning entre prefeitos, né? Porque aquilo assim, o prefeito tentou resolver o problema dele e ele foi reeleito. E acho que isso influenciaria bem mais do que estudos. Talvez tivesse até um jeito de testar algo assim. Então tá. Aí só para comentar, esse último comentário do João, uma das coisas que me parece, assim, a pergunta é será que estudos geram políticas? Mas os incentivos para a gente na academia não é isso, né? O meu incentivo é publicar. Acho que seria bom se tivesse esses valores em que a gente está realmente querendo resolver os problemas do mundo,
E além de fazer o paper, depois de acabar o paper, além de publicar, eu vou tentar realmente implementar no mundo real. Mas os incentivos não estão lá de jeito nenhum. Talvez agora com o Banerjee do Flow, com o laboratório deles do Poverty J-Power, que tem essa pegada de realmente ir no mundo real fazer as coisas. Mas os incentivos, em geral, não estão lá. Mas seria legal para diminuir a assimetria de informação dentro da academia, porque a gente vê muita gente no mestrado, doutorado, que não sabe o que vai pesquisar, né? E tem oportunidade sobrando, assim, de fazer incrementos que ajudam muito, né? Então, se tivesse um GitHub para economia, seria interessante. Você ia lá, pesquisava e encontrava o que era melhor. E assim, o trabalho está lá e ele... Na medida que ele foi publicado, ele é como se fosse uma coisa estática. Você quer continuar a discussão ali, a não ser que você seja louco de Facebook, você vai lá, essa tá uma bosta. Se você quiser continuar a discussão, você tem que fazer outro artigo, entendeu? Tem que arranjar um jeito de publicar aquele negócio. Cara, no GitHub, quando você faz um código lá, você continua a discussão adicionando uma linha a mais. Eu lembro que eu falei de música, eu falei, não, podia ter rodado aqui uma forma quadrática. Cara, eu vou lá, eu submeto isso, eu vou lá, rodo, submeto e falo, Miller, avalia se é bom ou se não é. Se ele achar que é bom ou não, tá aí, ó, tem ou senão vão existir duas versões daquele trabalho, uma versão atualizada por A, uma versão que continua de B, como é no GitHub. Eu acho que deixa mais dinâmico o negócio. Então, tá bom. Deixa eu passar agora para o outro assunto, então. Ver isso rapidamente. Acho que o MST vai ter que ficar para depois. Que é esse trabalho aqui, e eu fiquei surpreso que muita gente, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pessoas fizeram comentários sobre esse trabalho. E é um trabalho já que ele teve algum impacto, mas eu sinto que meio que morreu. Talvez não seja que vocês gostaram do trabalho, talvez seja que tá acabando, as disciplinas estão acabando e vocês ainda têm que fazer mais. Então, talvez tenha sido isso, mas, de qualquer jeito, os comentários foram muito bons. Vamos ver de maneira relativamente rápida isso aqui. Deixa eu explicar um pouquinho por que eu coloquei isso aqui. 2003, Jankov, Glaser, Laporta, Schleifer. Eu não sei porque eu sempre associo o Larry Summers com esse pessoal. Eu sempre achava que ele era autônomo. O que está acontecendo em economia nessa época? 2001, Acemoglu e Robinson, com a ideia de instituições, eles trazem instituições que era uma ideia meio franja na economia, trouxeram para dentro, estava tendo muito impacto, aquela ideia de vamos explicar o sucesso econômico comparativo dos países e a causa fundamental é instituições. Então, estava tendo aquele impacto e eles resolveram, então, vamos fazer a nossa versão disso também. Esse era o assunto da moda lá naquela época. E esse pessoal é o topo da categoria, da profissão naquela época. Esse pessoal é de Harvard e essas escolas compatíveis assim. Eles eram editores dos principais journals e etc. Então, em parte, eu acho que foi isso. E a outra coisa, a outra explicação que eu acho que é que, como a gente já mencionou em alguma outra aula anterior, alguns desses participaram de fazer consultorias no leste europeu e na Rússia. Então, caiu o Muro de Berlim e uma das ideias é vamos trazer esses consultores para ajudar essa ideia de mercados, como é que faz. E eles participaram muito, teve até escândalos, a gente mencionou, acho que é o Schleifer, né? Então, imagine, eles indo lá, ia ficar muito claro essa diferenciação para eles do capitalismo já sedimentado e nesses outros lugares onde não tinha capitalismo e agora, de uma vez para outra, Big Bang, eles chamavam, né, tratamento de choque de capitalismo e como é que isso funciona, não funciona, o que está impedindo, e ficou muito claro para eles que eram instituições também, né? Então, é muito em torno dessa ideia. Então, isso foi publicado na revista de Comparative Economics, e Comparative Economics era todo um ramo de economia que fazia muito comparação entre países. E o grande tema era capitalismo versus socialismo. Essa era a grande comparação. Nessa mesma época, em ciência política, a grande comparação era parlamentarismo contra presidencialismo.
Assim, 80% do que era escrito era comparando parlamentarismo e presidencialismo. E aqui, capitalismo e socialismo, mas de repente acabou o socialismo. De certa forma, acabou o socialismo. Aí diz, puxa, então essa disciplina morreu? Não, não morreu. Agora vamos olhar dentro do capitalismo os tipos diferentes de capitalismo. Essa vai ser a comparação agora. Então, estava acontecendo nessa época. Tem até uma subliteratura, um pessoal um pouco diferente, que o nome deles é Variedades de Capitalismo, né? Literatura de Variedades de Capitalismo. E a mesma coisa aconteceu com ciência política. Perceberam, não adianta tentar dizer que parlamentarismo e presidencialismo, que tem um monte de parlamentarismos diferentes, um monte de presidencialismos diferentes, e não era tão tudo maniqueísta assim. Então, a ideia deles é um trade-off. Todo mundo que pegou muito bem, que fez os comentários aqui essa ideia. Então, tem o trade-off entre desordem e ditadura. Então, o que é desordem? Desordem, eles citam Hobbes, é que se você for investir, se você for criar riqueza, criar valor, pode ser roubado de você. O mundo é vermelho em unhas e dentes, então você tem que ter algum tipo de ordem. Isso remete a um monte de coisa que a gente leu, North Wallace e Weingast, Natural State, etc. Mas aqui eles tentam fazer uma dicotomia bem simples. E ditadura, daí é o Estado roubar você. O negócio é, você está gerando valor. Quem é que vai roubar você? Quem é que vai gerar problemas para você? Onde é que estão os problemas? É o Estado que vai tirar de você. Aí cita Adam Smith e Montesquieu aqui. Ou é as outras pessoas. Um comentário que pelo menos umas 4 pessoas fizeram nos comentários foi que essa dimensão não é muito boa. Na verdade, não pode, tem outras dimensões. Ditadura é desordem, às vezes. Desordem tem elementos de ditadura e várias outras coisas. Mas, de qualquer jeito, vamos seguir com a lógica deles, especialmente o modelo, alguns exemplos. Que é legal o modelo. Esse é o tipo de modelo que imagino que os comparativistas tradicionais ficariam horrorizados com isso aqui. Poxa, você está querendo reduzir tudo a um trade-off, a uma taxa marginal de substituição entre desordem e ditadura. E é o que eles fazem, mas, sei lá, eu quando vi isso achei... É um bom jeito de simplificar ao extremo, né? Historiadores também devem achar isso aqui um horror, como todo o resto que a gente leu, né? Mas é que a gente faz economia, a gente simplifica bastante essas coisas. Então, tem esse trade-off, e aí tem as formas que a sociedade pode se organizar. Claro que é um contínuo de formas, mas eles põem 4 tipos ideais, como se fosse. Então, private orderings é só que a sociedade se organiza para resolver os conflitos, ter os métodos de arbitrar os conflitos. Private litigation, onde você tem o judiciário, os conflitos são levados ao judiciário, e lá tem o árbitro que arbitra aquilo ali, um juiz, um tribunal. Regulação, já tem mais Estado, o Estado interferindo, arbitrando, regulando, coordenando, conseguindo cooperação. E a propriedade do Estado, aí é mais na direção de ditadura ainda. Então vamos ver no gráfico, eu acho que no gráfico que aparece claramente essas coisas. Você tem um eixo de desordem. Desordem é violência, é roubo, é desrespeito a direitos de propriedade, grupos ficarem fortes demais, máfias, oligarcas, esse tipo de coisa. E aqui são, aliás, as perdas, o que está sendo medido é as perdas devido à desordem, não é uma medida de desordem. As perdas para o bem-estar social por ter essa desordem, ou as perdas por ter, não está aparecendo ali, mas é ditadura aqui, do Estado interferindo. E a ideia aqui, até ideologicamente, pode dizer, não, isso é ótimo, o Estado interferindo, mas a ideia é que um Estado que interfere, que expropria administrativamente, que redistribui para grupos de interesse ou para si mesmo, public choice, rent seeking, esse tipo de coisa. E aí, cada país vai ser representado por uma curva, Institutional Possibilities Frontier, uma fronteira de possibilidades, onde ele tem várias escolhas
que ele pode se organizar daquela forma, organizar as instituições, uma simplificação muito grande, né? Mas vamos em frente com isso. E a ideia é que o melhor, o critério aqui, qual dessas seria a melhor forma de organizar a sociedade, seria para minimizar a soma da perda de desordem com ditadura. A simplificação de novo, mas é o ponto que está tangente aqui, essa linha de 45 graus. Matematicamente, isso minimiza a soma dessa linha aqui, essa linha mais essa linha aqui, é o menor soma de linhas até um ponto na fronteira de possibilidades. E aí a ideia é contar várias histórias, ou analisar várias situações históricas baseadas nesse arcabouço. Tem dois elementos aqui. Deixa eu antes só fazer uma coisa que me ocorreu quando eu estava revendo isso aqui. Isso tem todo o sabor disso aqui. Isso aqui é o Asimov e Robinson, o último livro deles, The Shackled Leviathan, né? O Narrow Corridor, o Corredor Estreito. O último livro deles não fez tanto sucesso, né? Acho que esses temas já estão meio atingindo um ciclo, já está descendente, a profissão já está vendo algumas outras coisas, mas a ideia é parecida. Então, você tem aqui a sociedade forte e o Estado forte, e dependendo de onde um país está, vai ser melhor, e o melhor é estar em algum lugar onde o trade-off entre essas duas coisas seja mais ou menos, tem algum equilíbrio lá entre os trade-offs. Então, é interessante que o mundo deu voltas e veio parar aqui. Aí, um outro fator, só para entender o gráfico, é o que é a distância, esse ponto tangente, essa linha de 45 graus. Você vê que o ideal seria que ela estivesse bem próxima. A fronteira de possibilidades institucionais, ela pode estar bem longe da origem, que é uma região que tem muitas perdas por desordem e muitas perdas por ditadura, ou ela pode estar bem perto aqui. Então, você imagina assim, que Noruega devia estar aqui. Você falou Noruega, porque Noruega está sempre no topo do ranking das coisas boas, né? E daí você tem algum lugar bem disfuncional longe aqui em cima. E eles chamam isso de capital cívico. Capital cívico, não é muito claro o que quer dizer isso, mas capital cívico, eles põem aqui cultura, heterogeneidade étnica, factor endowments, várias coisas que a gente já viu ao longo da disciplina. Pensa assim como uma dotação recebida, o que a história entregou para eles, e são coisas que não mudam muito rápido. Você pode mudar ao longo da curva, relativamente rápido, fazendo reformas ou acontecendo novos choques, mas o capital cívico, você mexe num compasso mais longo. Então, tem essa ideia que aqui, a Suécia tem mais capital cívico que o Congo e pode fazer tanto o laissez-faire como o socialismo. Os dois vão funcionar mais ou menos bem. Claro que um vai funcionar melhor do que o outro, mesmo na Suécia. Mas o capital cívico é tão forte, as pessoas confiam nas outras, respeitam contratos mesmo quando não tem monitoração, etc. É esse tipo de coisa de capital físico. Físico não, cívico. E, então, na Suécia, qualquer coisa que se implementar não vai funcionar melhor do que o outro, mas... e o contrário, talvez no Congo, mesmo se você implementar algo que funciona em vários outros lugares, lá pode ter mais dificuldades de funcionar, porque o capital cívico lá é pior. Tá. Vamos ver três dos exemplos que eles dão, e daí eu vou fazer minha interpretação do Brasil aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, agora aqui estão comparando França e Inglaterra e a escolha do sistema legal. Então, é o sistema legal mais isento de mercado, que seria o common law, private order, eles chamam isso, ou civil law. Civil law tem o Congresso fazendo as leis e o Estado interpretando a lei, e a polícia estaria mais na direção de ditadura. Então, é aquilo que eu falei, o historiador ficaria chocadíssimo com o nível de simplificação aqui, mas
A França era descentralizada, cheia de desordem, nichos de poder, além do rei, e essas pessoas abusando do seu poder, então tinha muita desordem, não era o Estado que estava causando as perdas, era a violência, era essa disputa. E a Inglaterra era mais pacífica, era mais centralizada em torno do rei, e lá common law. Então a ideia aqui, você vê que a Inglaterra está mais próxima da origem, a França mais longe, ela tem menos capital cívico, nesse período pelo menos. E aí, repara que, não sei se dá para ver muito bem, mas a inclinação da curva da fronteira é que é importante. Ela que dá o trade-off entre desordem e ditadura. Então, a França tem uma muito mais vertical, isso faz com que, para a França, dado o problema de desordem muito grande que ela tem, vale a pena ter o Estado, uma participação, um tipo jurídico, uma organização jurídica que tem mais Estado, mais mão firme do Estado envolvido ali, para justamente combater aquela desordem. E as instituições inglesas é mais deitado, a taxa marginal de substituição entre desordem e ditadura, ela vai recomendar common law. Então, common law, lei feitas pelos juízes, sem tanta interferência do Estado, e ali funcionaria relativamente bem. Então, e aí, a questão afirmando é que essa é uma explicação de por que esses países escolheram caminhos diferentes, né? É porque estavam lidando com problemas diferentes e a escolha fez sentido para os dois países, né, dado os problemas que eles confrontavam. Esse é o tipo de argumento que eles estão fazendo. O segundo é o surgimento do Estado regulatório nos Estados Unidos. Então, antes de 1900, os Estados Unidos já vinha crescendo fortemente nesse século, as disputas comerciais eram resolvidas em tribunais. Então, tribunais locais, private orders, com pouco Estado envolvido. Nesse período, veja o terceiro ponto aqui, não havia muita desigualdade entre os litigantes. Então, funcionava bem. Eu tenho que fazer negócio com você, eu fiz contratos com você, você não entregou a mercadoria, uma economia pujante está crescendo, mas tudo bem, não, como o nosso poder, a nossa riqueza é mais ou menos igual, tem essa igualdade maior, a gente resolve tudo nos tribunais. Mas depois o que vai acontecer é que vai vir os grandes monopólios, Standard Oil, John D. Rockefeller e vários desses outros, que começaram a regimentar muito poder, esse poder centralizado. E aí não funciona mais tão bem o tipo de organização baseado em private orders. Então, começa a ter todo tipo de problema de abuso de poder, firmas muito fortes, tipo o que está acontecendo agora com o Google, Facebook e esse tipo de coisa. E aí a ideia é que, para combater, então, o que era eficiente antes, aí vem um choque, o choque aqui, a igualdade era grande, e fazia com que o capital cívico fosse aqui, com esse grande desenvolvimento de monopólios, indivíduos ultrapoderosos, o capital cívico piorou, se afastou da origem, e a solução anterior, de basear toda a organização em torno de tribunais, não funcionou tão bem. Há uma perda muito grande. Se você pegar a soma disso aqui, de desordem das duas origens, é muito grande. Havia uma organização melhor, com um componente maior de ditadura, de papel do Estado para ajudar a resolver aquilo ali. Eu sei que alguns de vocês vão achar errado chamar de ditadura no envolvimento maior do Estado, porque não, é um envolvimento bom, não é uma ditadura, é sempre ruim. A palavra é pejorativa. O envolvimento maior do Estado não necessariamente é ditadura, pode ser bom, mas é o jeito que o gráfico está montado. Então, a história é essa. E aí veio o New Deal, que é depois da Grande Depressão, onde tem imenso envolvimento do Estado, e aquilo começa a gerar perdas de novo, porque aí já tem talvez o excesso de ditadura.
Tá. E o último exemplo que eu vou botar, eles têm mais alguns exemplos ali, é o que eles viveram, eles participaram um pouco disso aqui. Aqui as linhas de 45 graus não estão desenhadas, mas a ideia aqui é a Rússia. Aqui é a Rússia. Veja as datas. A União Soviética caiu em 1989. Então, esse aqui tem o período logo depois. E aí, 5 anos depois daquilo ali. Então, a Rússia e Bielorrússia estão mais distantes, têm menos capital cívico do que República Tcheca e Polônia, desses países mais europeus do que a Rússia e Bielorrússia. O problema em 1990 na Rússia era excesso de ditadura, né? Essa era a característica central, foi isso que fez cair, de certa forma, todo o experimento soviético. E aí, só que daí houve um overshooting, de certa forma. Os autores foram lá fazer consultoria, mas aí surgiram oligarcas e privatização, mas os oligarcas conseguiram captar tudo, um foi matando o outro foi matando o outro, eventualmente só vai sobrar o Putin, e então você trocou perdas muito grandes por ditadura por perdas muito grandes por desordem. Não sei como é que eles interpretariam o que está acontecendo hoje, mas esse foi esse período aqui. E já, eles não puseram as linhas de 45 graus, mas imagina que o ponto ideal está em algum lugar por aqui, assim. Já Polônia e República Tcheca fizeram uma reforma melhor. Reduziram um pouco o tamanho do Estado e ficaram próximo do ponto ótimo, dado o capital cívico deles e a fronteira de instituições deles. E aí, só para acabar, eu não vou fazer esse da parte colonial, mas que é interessante, tem uma parte política. Deixa eu fazer inclusive eu botei isso no nosso livro, no Brazilian Transition, está lá num dos últimos capítulos. Pensa o Brasil aqui. Então, aqui tem o Brasil antes do Plano Real. E aqui o Brasil por volta de 2010 a 2014. Então, uma das coisas que você vê aqui é que, e esse é o ponto do nosso livro, houve um fortalecimento institucional muito grande no Brasil, né? O capital cívico deles. E isso é verdade. O Brasil, nesse período, eliminou nepotismo, eliminou muito nepotismo, reduziu bastante a corrupção, acredite ou não, começou a usar cinto de seguranças, começou a ter mais oportunidades, um monte de instituições, regras, freios e contrapesos fortaleceram. Então, isso aqui fortaleceu muito. E o Brasil passou de um ponto em 95, na época do Plano Real, onde havia... Eu pus o Brasil aqui mais na área de ditadura, porque tem muito envolvimento do Estado. O Estado brasileiro é muito grande. E, nesse período, melhorou as instituições e reduziu um pouquinho o papel do Estado, né? Tem gente que diz, o Brasil tem coisas neoliberais. Muito pouco aconteceu disso, né? Tem muito mais, eu acho, muito mais que deveria acontecer. Mas reduziu um pouco. E aí, o que eu uso para isso é que, quando você fala essas coisas para as pessoas mandam a reação dos nossos livros, dizem, você é louco, você acha, pelo seu gráfico aqui parece que o Brasil melhorou muito, e se você calcular a soma da desordem e da desordem das duas fontes, vai estar muito menor nesse ponto do que esse aqui. Né? A soma dessa linha com essa é bem maior do que a soma dessa com essa. Então, as pessoas dizem, como é que você acha o Brasil? Olha o Brasil, olha a bagunça que está o Brasil, olha só os absurdos que tem acontecendo, olha o Congresso, olha o Judiciário, olha a Presidência, olha isso aqui, olha aquilo ali. Então, a gente tem aquela sensação. Você abre o Jornal do Manhã, você tem, puxa, piorou tudo. Está muito pior hoje do que estava 20 anos atrás. E, de novo, não pense muito o que está acontecendo agora. Isso aqui foi escrito em 2016. E por que a gente tem essa situação? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui o Brasil estava longe da origem, mas ele estava relativamente próximo do melhor que o Brasil podia fazer, dado o capital cívico daquela época.
Então, estava ruim, mas não tinha muito que melhorar. Estava ruim porque essa era a característica das nossas instituições e do nosso capital cívico. Agora, melhorou muito, porque as instituições melhoraram, mas a nossa sensação de que está tudo pior do que antes é isso aqui, é porque tem muito espaço para melhorar aqui. Dado as nossas instituições, dado as instituições que melhoraram, o ponto exatamente onde a gente está faria uma diferença bem grande. Então, como essas melhoras são óbvias, são patentes, estão na nossa cara e a gente não consegue chegar lá, isso parece que é pior do que era antes, mas melhorou fortemente o Brasil hoje do que ele era 20 anos atrás. Então, tá. Eu tinha um comentário aqui. Eu não sabia disso, o Caio, que escreveu no comentário dele, é que esses autores foram eles que estão por trás do Doing Business. O Caio está aí? Especificamente o Jankov, porque o Jankov, que é o primeiro autor, ele é do Banco Mundial. E as origens do Doing Business e que foi com base nessa abordagem aí deles que foi criado. E o Doing Business sofreu acusações de corrupção, né? Vinha sofrendo há muito tempo, agora foram confirmadas e agora foi cancelado. Então tá aí o Schleifer de novo metido com corrupção. Mas é uma pena aí para a abordagem, vai ficar manchada por associação. E agora que você falou, faz sentido, né? Porque essa capital cívico tem, acho que o Doing Business meio capta um pouquinho o funcionamento e tanto a curva. Então é interessante isso. Ok, vamos parar aqui então. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma sobre esse paper ou qualquer uma das outras coisas? Não, eu queria mais uma pergunta sobre esse ponto que você falou sobre o fim do Doing Business, eu não sabia. E tem alguma notícia sobre se vai ter algo no lugar? Porque é um desastre, né? Sobre vários pontos de vista, né? Já pensou se sua dissertação foi baseada nisso? Usou isso como a variável mais importante? Não, mas eu, por exemplo, eu escrevi já um artigo que abordava custo-crédito no Brasil. Eu usava como medida de loss given default uma medida que o Doing Business calcula, que é uma medida ruim, mas é a única medida que tem. Não tem outra no lugar. Então, quando isso acabar, não tem nada para você pôr no lugar. É bem complicado, assim. Estou dizendo um pouco da minha realidade, mas, obviamente, o Doing Business deve ter múltiplas pessoas que usam sob diversos contextos diferentes, né? Eu aposto que ou já tem uma alternativa, alguém, esse pessoal de ciência política é muito de fazer essas bases de dados ranqueando, ou tem um vácuo aí, alguém vai fazer. A acusação foi no ranking, né? Não foi nas métricas, né? Foi de melhorar a China, porque que a China estava parecendo ruim. Melhorar repesando, né? Você pesa diferentes métricas para melhorar a China. Então, você não tem uma acusação de que, sei lá, estavam medindo errado as horas trabalhadas de sacanagem, não algo do tipo. Você tem razão, não é uma coisa tão ruim que se você pegar assim, mas o problema é que é negócio de confiança, que nem a Argentina mexer na inflação. Uma vez que você fez, você pega, e você fez todo o resto certo, mas a reputação mancha tudo e perde a confiança, aí é difícil. Eu temo que isso afete muito mais as outras coisas do Banco Mundial também. Tem muita gente boa, muito trabalho excelente no Banco Mundial, né, mas pode manchar. Então tá bom, então vamos ficar aqui. E aí na última... Diga. Você travou durante uns 40 segundos aí. Falou que está instável. Quando você começou a falar da Argentina, travou. Então, a única coisa que eu falei é que eu temo que isso possa manchar o resto do Banco Mundial. Mesmo os outros serviços e as outras pesquisas, tem muita pesquisa boa, muita coisa que eles fazem, porque confiança e reputação nesse tipo de coisa de pesquisa é muito importante. Difícil não manchar se não punirem os responsáveis, né? Deve ser um alto escalão, né?
não sei como que são os detalhes, mas quem define, imagina que quem define um negócio desse deve ser o alto escalão do Banco Mundial. O Banco Mundial está meio que se redefinindo, né? Está buscando um novo propósito, não está mais tão claro o que é que ele faz. Então, acho que eles vão ter que fazer uma remaquiagem total. Então tá, então vou parar aqui, a gente volta segunda-feira com pobreza, liderança, e a gente vê o MST lá também. Terça, né, professor? Terça, desculpa. Então a gente vai terminar tudo terça-feira ou talvez tem possibilidade Tudo terça-feira. de quinta? Não, tudo terça-feira, daí eu solto a prova para vocês têm mais ou menos uma semana para fazer a prova. Obrigado, professor.